Queremos darle un saludo a este momento y decir de nuestra alegría de poder regresar con su programa Instituto de Salud Total. Como tener uma vida em abundância. Damos um saludo a você que nos acompanha por primeira vez e queremos dizer de nossa alegria por poder preparar esse programa. Hoje vamos falar um tema muito importante sobre a depressão. Também queremos dizer de nossa alegria de preparar esse programa para aqueles que nos escutam apenas. Há um grupo de pessoas, especialmente em Tijuana, que nos está escutando por rádio FM. Que Deus os bendiga a todos. Também aqueles que nos acompanham por internet, por la televisão aqui em Los Angeles e por el satélite em todos os países de habla hispana. Que Deus nos bendiga muito este momento. Vamos a invitar a você que nos acompanhe em uma palavra de oração. Amado Padre, graças, Senhor, por dar-nos outro dia para ver a luz. Quantos, Senhor, já descansaram, quantos já partiram deste mundo, pero aqui estamos todavia, Senhor, para conhecer Tu amor e hacer Tu vontade. Bendice a mi hermano, minha irmã, especialmente oramos por los enfermos, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão desahuciados, e permita, Padre querido, que, aunque passemos por el valle de la sombra de la muerte, ajuda-nos a confiar em Tu poder, esperar em Tu graça, em Tu misericórdia. Te lo pedimos todo agradecido, em el nome de Jesus. Amém. Hoje, porque vamos estar aqui falando sobre a depressão. A depressão. Mi querido hermano, mi querida hermana, há muitas pessoas, podemos dizer que este mal já ha entrado em quase todas as famílias do mundo. Raro quem nunca ha passado por um momento depressivo, e isso está em aumento, se agora se projeta como um dos grandes males para o tempo del fim. E tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia habla muito deste tema. Eu quero dizer de que já temos um tema gravado sobre a depressão, mas que hoje vou dar um enfoque um pouquinho diferente, pero o programa primeiro que isso está muito melhor, assim que se lhe gostaria ter um DVD gravado com este programa, pida o programa, chama para cá, pida o programa de depressão, porque aí lhe dou 2 horas de orientações, os diferentes tipos de depressão e também os tratamentos caseiros. Com isto não queremos dizer, e já desde uma vez quero falar que com este programa lhe estou dizendo que vá ao banho com todos os químicos e ponga-los al inodoro. Não, isso tem que ser com muita cautela. Devemos dizer isto, de que tem que seguir com o tratamento alópata enquanto você empieza o programa natural, a la vez que você vai melhorando, o mesmo doutor, o psicólogo e qualquer médico que lhe esteja tratando, ele vai mirar a importância de ir quitando os químicos, porque você vai melhorando sua saúde. Então, não estamos em esse programa orientando a nadie que vá abandonar seu doutor, abandonar os químicos. Isso tem que ser hecho por el profissional de saúde que lhe está acompanhando, porque ele mira, por dizer, como está o avanço da enfermidade. É um problema que altera, por dizer, as químicas do cérebro. É algo muito peligroso e por isso tem que ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Por isso, meu querido irmão, pero há muitas coisas que podemos fazer e por isso estamos trazendo outro programa agora, já em 2 anos, sobre a depressão. É um tema muito importante. Neste momento já oramos e quisiera ler uma cita bíblica. Bueno, algumas citas, não? Vamos começar leyendo o livro de Salmos. Tenho aqui a palavra de Deus, Salmo 107, versículo 19. Dice a palavra de Deus, Salmo 107, versículo 19 e versículo 20. Pero clamaram a Jeová em sua angústia e los livrou de sus aflicciones. Mira, querido hermano, Deus nos invita a buscarlo. E a oração é uma maneira por la qual temos comunhão com o Senhor. E clamaram
a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiere decir, mi querido hermano, que la palabra de Dios tiene poder. Por eso en Romanos, allá capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree, del judío y del griego y del impío, todos somos lo mismo, mis hermanos, carentes y necesitados de la medicina del cielo, que es la palabra de Dios. Y cuando miramos esto, de que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, quiere decir que nuestras aflicciones es que producen nuestra angustia. Entonces la palabra de Dios dice, y los libró de su ruina. Entonces, nuestras aflicciones que promueven nuestra angustia nos llevan a la ruina. Y cuando hablamos ruina, es ruina completa, ruina mental, ruina financiera, ruina familiar. La depresión, mi querido hermano, es una angustia. Claro que no solamente la depresión, todos los trastornos mentales. Ahí pudiéramos hablar de la ansiedad, del estrés, trastornos mentales como ataques de pánico, y hay muchos tipos diferentes de problemas de origen mental. Así que la palabra de Dios menciona en el Salmo 107, 2 veces, como dice el versículo 6, lo mismo. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Y cómo Dios los ayudó? Para muchos, Deus é um mágico que apenas vai poner a mão e estamos curados. E claro que não pensamos que Deus não tem poder para curar-nos, claro que sim, pero Deus quer que sigamos su método, su plano, su programa. E qual é o método, o plano, o programa de Deus? Vamos agora ao Salmo 105. Dice a palavra de Deus, Salmo 105, versículo 37, los sacó con plata y oro. Está hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando salieron de Egipto eran esclavos y enfermos. Y dice, los sacó con plata y oro. Y miren lo que dice a la secuencia. Y no hubo en sus tribus enfermo. Y no hubo en sus tribus enfermo. Quiere decir, ellos salieron enfermos, pero al entrar em Canaã, estavam todos curados. E por que estavam todos curados? Porque o Senhor lhes derramou algo del cielo para curá-los. Isso, meu querido hermano, é o que queremos dar a conhecer ao pueblo de Deus em esse programa. Que o Senhor não solamente hizo uma magia com Israel e agora foram bendecidos e todos estão sanos. Me falta o tempo para ler mais detalhes, pero rapidito, allá em Éxodo, capítulo 15, versículo 26, o Senhor lhes hizo uma promessa e disse assim, mira, se colocarem atentamente toda a sua atenção a mis mandamentos, mis estatutos, mis reglas, nenhuma enfermidade vendrá sobre ustedes de las enfermidades que vienen sobre los egipcios. Entonces, ¿qué son las enfermedades de los egipcios? Diabetes, hipertensión, enfermedades venéreas, cáncer, artritis, lupus, fibromialgia. E agora, mis hermanos, quando Israel saiu de Egipto, o Senhor hizo algo para quitar as enfermidades de ellos que veniam de Egipto. O Senhor, al capítulo seguinte, capítulo 16, quitou a alimentação de Egipto. De la misma maneira que Daniel tampouco não quis comer a alimentação de Babilônia. Agora, mis hermanos, já não está José em Egipto, já não está o povo de Israel de Egipto, já não está Daniel em Babilônia, agora estamos nós outros em este Egipto, em esta Babilônia, e portanto devemos também seguir as instruções de Deus. E disse a palavra de Deus assim, clarito, não? Agora vou a outro versículo para que miremos bem isto. Al capítulo 78, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el programa de Dios? ¿Cuál era la idea de Dios para cambiar la situación de ellos? Porque ellos no iban a entrar enfermos en Canaán. Por eso allá apenas leí que no hubo ningún enfermo. Ahora mira lo que dice el Salmo 78. Vamos ler aqui, bueno, vamos tentar ler, porque são muitos versos. 24, dice assim, 78, 24. E hizo chover
sobre ellos maná para comer y les dio trigo de los cielos. Mira, mi querido hermano, qué bonito, ¿no? Les dio maná y ahora ellos comieron el pan del cielo, pan de nobles, pan de ángeles y por tanto abandonaron la comida de Egipto. Y al comer la comida de Dios y abandonar la comida de Egipto, ahora la Biblia dice allá como leí en el Salmo 107, que ninguno quedó enfermo para entrar en la tierra de la promesa. Es hora de adorar al Señor, agradecer al Señor, porque eso lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Y dice que clamaron en su angustia y el Señor los libró de la ruina. Quiere decir, Dios los curó. Mi querido hermano, hoy esta bendición es para mí y es para usted. Así que, quando vamos a la palavra de Deus, encontramos várias citas sobre a depressão, ou melhor, como curar a depressão. Mira o que diz aqui, Provérbios 17, versículo 22. Provérbios 17, 22. Diz assim: El corazón alegre constituye buen remédio. Esta tradução que colocaram na pantalla diz produce buena disposición, pero me gusta más mi traducción aquí que dice así, que produce buen remedio. Ahora mira la secuencia del versículo, dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Mi querido hermano, ahí está una alerta del Señor para mí y para usted. Si estamos contentos, alegres, felices, regozijando, é uma medicina. Aí disse a palavra, buen remédio, remédio de Deus e grátis. Quer dizer, se andamos com cara de limão, como menciona aí o sábio Salomão, esto seca ou resseca os huesos. E você sabe que é que produzem os huesos? Aí temos a sangre e a imunologia. Quer dizer, quando nós andamos com cara de limão, tão tristes, tão enojados, planeando vingar-nos com ódio, e dormimos mal, e agora andamos pura adrenalina, puro cortisol, isto nos traz enfermidades. Então, este é o tema de hoje, queremos falar da depressão. Por isso, meu querido hermano, agora, aunque vienen horas difíceis, pero o Senhor quer que andemos felizes. Em el outro programa que mencionei, que gravamos, leemos outras citas, assim que busca escuchar o outro programa também, porque eu leí em el outro programa muitas citas como esta que está aqui em el livro de Lucas. El livro de Lucas, capítulo 21, diz assim, el versículo 26, Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, desfallecendo, vamos ler o versículo 25 primeiro, regressamos um versículo, el 25, aí está, vamos, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra, ponga atención, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, versículo 26 ahora, desfallecendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora mira, mi querido hermano, dice la palabra de Dios aquí, que los seres humanos desmayarán de terror por las cosas que sobrevendrán a la tierra. Y claro que pudiéramos leer más citas, como el Salmo 91, que diz, 1000 cairão a tu lado, 10.000 a tu derecha. Quando miramos allá em Apocalipse, que haverá, capítulo 13, isso estamos estudando em la igreja, haverá boicote, haverá, meus queridos hermanos, uma imposição financeira em el mundo, para que podamos comprar e vender, temos que obedecer a um poder religioso e político, e não vamos poder comprar a comida, e não vamos poder usufruir de los privilégios de la sociedade, porque não temos agora acesso financeiro, a não ser que adoremos o poder de la bestia, recebamos sua marca e o número de seu nome. Assim, querido hermano,
Estamos caminhando para horas difíceis, horas muito oscuras, pero aún assim Deus nos quer ver com a cara feliz. É contraste, não? Estamos aí mirando que o mundo vai estar desfallecendo de terror por lo que sobrevendrá ao mundo, pero Deus não nos dá o direito de viver lamuriando, desanimado, triste, como se estuviéramos indo a um enterro. Nós estamos sendo chamados a uma fiesta, a la fiesta de las bodas del Cordeiro. E, portanto, meu querido irmão, nós somos invitados especiais, porque o Senhor nos está reintegrando a la família celestial, nos levará a morar em mansões eternas, nos levará a caminhar sobre calles de ouro. Por isso, há que ler o livro de Apocalipse. E a la vez que temos esta visão, aunque passemos por el valle de la sombra de la muerte, aunque venga uma persecução, aunque seamos, como prediquei esse sábado, los mártires, como diz o livro de Apocalipse, em el quinto sello, diz assim que habrá mártires, e Mateus 24:14 menciona de que entonces este evangelho será predicado por martírio. Habrá mártires ao tempo del fim, a parte del grupo que é sellado e que não vai ver a morte, habrá um grupo que vai morir como morreram vários cristianos em el passado. Pero aunque passemos por todo isso, meu querido hermano, o Senhor quer que tenhamos fé, confiança e reconhecimento de todo o que está sendo por nós, porque éramos pecadores e éramos perdidos e estamos condenados à segunda morte, por Ele nos arrancou de aí e nos deu o privilégio de ser chamados seus filhos e herdeiros da vida eterna. É contraste, pero sí, mi hermano, mi hermana, eu não penso que o Espírito Santo está contente se estamos desanimados, se estamos por dizer, lamuriando, reclamando, criticando, nos vingando. E disse a Bíblia, aí em Efésios 4:26, não se ponga o sol sobre vuestra ira. Disse assim o livro de Filipenses 4:4, alegraos em el Senhor, outra vez digo alegraos. Disse 1 de Tessalonicenses, não? El capítulo 4, versículo 16, regozijaos em el Senhor. Por isso, meu querido irmão, o Senhor não nos quer ver deprimidos. E quando hablamos de la Bíblia, meu querido hermano, não podemos olvidar que hasta os siervos de Deus podem cair em depressão, como miramos allá em 1 de Reis, capítulo 19. Não vou ler agora porque seria muita leitura e hoje tenho pouco tempo, pero Elias, o profeta, meu querido hermano, estava em depressão. Ele estava, meu querido hermano, pedindo a morte, disse, já basta, quita-me a vida, não quero mais viver. Era uma depressão profunda. E por isso me toca hoje falar outra vez desse tema, dizendo, meu querido hermano, de que há uma salida, aunque estemos enterrados em la cueva oscura de la depressão, e não importa em que estágio ou que etapa você esteja, você pode sair de aí, você deve sair de aí, porque assim como Deus ajudou a Elias, lhe pôs a um programa natural a Elias, também nos quer ajudar a nós outros. E claro que eu poderia falar de outras pessoas também que estavam em depressão. A Bíblia habla de várias pessoas em la depressão, como Nabucodonosor, em el capítulo 2 de Daniel. O próprio Senhor Jesus passou por el valle de la sombra de la muerte, estuvo em uma angústia tão profunda que nenhum ser em el universo ha passado, e Ele sabe, Ele conhece. Por isso, em livro de Hebreus, Ele menciona claramente que Ele não se avergüenza de chamar-nos hermanos, porque agora em todo o que ele foi tentado, ele pode socorrer aqueles que se achegam ou se acercam a ele para buscar socorro. Então, se estamos deprimidos, se estamos passando por uma situação difícil, podemos e devemos ir ao Senhor porque Ele nos entende, Ele nos reconhece na mesma experiência que Ele passou. Se estamos passando por tribulação, por pobreza, perdas financeiras, perdas familiares, Deus tem um conforto para tu coração, meu querido hermano, porque Ele conhece nossas lágrimas. Não é maravilhoso isto? Tenho um Salvador que me entende. Se estou pobre, Ele era pobre. Se perdi um ser querido, Ele mais que todo chorava por los que se vão a perder para sempre. Quando caminhava para a cruz e aí estava Ele sofrendo, porque desde miércoles não comia, não dormia, não estava em paz, estava atribulado, lhe pegaram, lhe traicionaram.
E agora Jesus cargando essa cruz, e as mulheres começaram a chorar, e ele mirou e disse, não chorem por mim, chorem por seus filhos, porque ele com visão profética mirava o que ia passar no ano 70, por causa que ia venir o juízo de Deus sobre Jerusalém. Portanto, meu querido hermano, minha querida hermana, hoje nós temos que pensar em sério em nossa vida, de que não temos o direito de seguir lamuriando com cara de limão, temos que levantar a cabeça e alegrar-nos, porque esse é o mandamento da palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, porque este é um bom remédio, este aumenta as químicas da alegria em nosso corpo, e a la vez se andamos tristes, agora vamos bajar a imunologia, agora vão venir os problemas. Quero dizer que há muito que falar, meu irmão, minha irmã, pero há um plano, está desenhado um programa que Deus ha dejado para nós. A Bíblia, o Espírito de Profecia e em la natureza, os 3 livros de Deus. Há um plano desenhado para ajudar-nos se estamos passando por uma crise, se estamos passando por um problema. Estamos aqui também para ajudar, damos citas grátis, não cobramos a cita, temos suplementos, temos um estilo de vida e temos também as clínicas, onde podemos a tratar de ajudá-lo a sair adelante. Vamos um pequeno intervalo, já regressamos, se Deus permite.